agora. Hora da UENG, uma ponte para o seu futuro. Uma parceria Fundação Santa Luzia e Universidade do Estado de Minas Gerais. Unidade Carangola. Hora da UENG. Eu sou o intelectual que não tenho medo de ser amoroso. Amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Com esta frase de Paulo Freire, que nos faz refletir sobre uma importante função no mercado de trabalho de hoje, que é o profissional graduado em serviço social, gostaria de dar início ao programa Hora da UENG, dando um bom dia a todos os ouvintes e prestando uma homenagem aos profissionais do serviço social. Para isso, para esta homenagem ficar ainda mais perfeita, nós convidamos 3 pessoas da área que nos ajudarão a conduzir a conversa de hoje. Larissa, Cíntia e Helena. Antes, então, de nós conversarmos com elas, eu gostaria de dar novamente o meu bom dia a todos vocês ouvintes da Rádio Educativa, dizer que é um prazer iniciarmos mais um programa Hora da UENG. Hoje conduzirei com vocês já conhecem a minha voz, Amanda, professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, aqui da Unidade Carangola. Quem gostar, quem quiser pedir alguma orientação, alguma ideia, algum questionamento sobre o tema de hoje, pode ser feito ao longo do programa por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp, aquele número que vocês já conhecem da rádio, o 32 99909 0905. Então vamos falar um pouquinho a respeito deste profissional tão especial, da atuação profissional no campo de atuação especificamente e também no campo acadêmico de vocês. Vamos às apresentações, pessoal, das nossas convidadas? Cíntia. Bom, eu sou a professora Cíntia, sou coordenadora do curso de Serviço Social da Unidade de Carangola, né? Sou doutora e mestra pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui em Carangola desde 2016, contribuo com a formação de vários profissionais, né? Inclusive muitos profissionais que atuam na cidade, na região, e fui professora das 2 convidadas que estão aqui. Meninas. Olá, pessoal. Bom dia. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Educativa, as minhas colegas de profissão, Helena e a Cíntia, Amanda, professora da UENG. É um prazer nós estarmos aqui hoje, né? Falando um pouquinho da nossa profissão de luta. Todo dia, né? Um dia de cada vez. É um desafio. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Larissa, eu sou assistente social, sou formada pela UENG, unidade aqui de Carangola. Fui aluna da Cíntia e eu e a Helena nós formamos juntas em 2016. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Meu nome é Helena, eu sou graduada pela Universidade do Estado de Minas Gerais, campus Carangola, aluna da Cíntia. E sou pós-graduada também pela UENG, também fui aluna da Cíntia na graduação e pós-graduação. E Larissa, que me acompanhou também nesse processo de pós-graduação, fizemos pós juntos. Vai firmando laço. Bem, nós sabemos, pelo menos eu fiquei sabendo por meio, né, de conversa com vocês anteriormente, e eu gostaria de falar com os nossos ouvintes também que a equipe de serviço social é realmente uma equipe muito forte. E nós temos um conselho muito forte também aqui no Brasil. E todos os anos vocês escolhem uma temática e focam nesta temática numa campanha específica. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para nós qual é o tema deste ano. E aí, Cíntia, como que vocês têm se organizado para abordar este tema nas diferentes frentes de atuação? Então, Amanda, esse ano, a categoria profissional, depois de muito discutir a respeito dos temas que envolvem, na verdade, a nossa atuação, diante do cenário, principalmente apresentado nos últimos anos, o cenário pós-pandêmico, e a necessidade, né, que foi colocada aí desse profissional assistente social na frente de trabalho da pandemia, nós optamos, enquanto categoria, de fazer uma campanha nacional de valorização desse profissional,
né, o serviço social enquanto necessário para o Brasil. Então, nosso tema esse ano, do 15 de maio, é uma profissão regulamentada e comprometida com a ética e com a qualidade dos serviços prestados à população. Então, nós enfrentamos muitas coisas no nosso cotidiano, nós enfrentamos, inclusive, ameaças aos nossos trabalhos, né, e às nossas tomadas de decisão. Eu brinco com as minhas alunas, falo muito isso, que o assistente social, ele não é um profissional que forma e simplesmente acabou o seu processo. Fechei ali as portas da universidade. Na verdade, nós estamos em constante estudo, em constante formação. Então, essa qualidade de trabalho, essa ética prestada, tem uma fundamentação não só teórica, mas prática, que nos dá respaldo. Então, a gente precisa também reforçar que é uma profissão, não é qualquer pessoa que entende o que é e o que o assistente social tem que fazer. Na verdade, nós temos todo um trabalho que nos respalda e, bem ou mal, diante das nossas posturas, do nosso conselho e de tudo que a gente vem fazendo nos últimos anos, nós somos muito respeitados pelos outros profissionais, né? Ainda bem, a gente tem essa vantagem. Fica feliz em saber, né, que há Sim. esse respeito. Bom, a data escolhida para que se celebre, né, esta homenagem ao profissional do serviço social é o dia 15 de maio. E como as meninas já falaram aqui, nós sabemos que são profissionais dedicados na luta por melhores condições de vida, saúde, trabalho, e eles atuam em várias frentes sociais, em vários locais, e com o intuito, obviamente, de nos ajudar enquanto cidadãos, enquanto pessoas, porque eles estão ali sempre ativos na luta por nossos direitos, pelos direitos humanos. Então eu gostaria de saber da Larissa e da Helena, como que vocês já falaram um pouquinho a respeito da questão de como foi, né, a graduação de vocês, a formação intelectual de vocês. Então agora eu gostaria que vocês falassem para os nossos ouvintes a real. Como é ali a prática? Como que vocês, porque como vocês já estão atuando, né? Eu gostaria que vocês trouxessem para os nossos ouvintes um pouco dessa questão. Como é no campo de ação? O assistente social no campo de ação. Eu sou a Helena, vou falar porque ninguém conhece a minha voz. Eu atualmente sou coordenadora do CREAS em Fervedouro, né? Que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Tem 1 ano e meio que eu estou lá. E é o que a Cíntia falou, né? Acho que o que fortalece mesmo nossos trabalhos é saber que a gente pode contar com os colegas, porque a profissão é bem... Nosso campo de trabalho é bem precarizado, a gente passa por dificuldades. Hoje, acho que a maioria não sabe, mas o Brasil é o 2º país do mundo com mais assistentes sociais, né? Hoje são 210 mil profissionais aí na área para defender o direito dos usuários. E assim, o assistente social é do pobre. Não. A gente vai lutar por todos. A luta não é por uma classe só. E é bem difícil, porque no nosso campo de trabalho, falo por mim que trabalho no público, a visão, às vezes, da sociedade. Porque tem aquela coisa do assistente social fazer o assistencialismo, e não é isso. A gente está ali para garantir o direito dos nossos usuários. E o CREAS, muitas pessoas talvez não saibam, ele trabalha com a violação de direitos. Então, eu estou, assim, na ponta do iceberg, que eu já pego todos os problemas. Porque o CRAS é a proteção básica e o CREAS não. E aí, quando a gente pega essa violação de direito, a gente se encontra, né, enquanto profissional. A rede de apoio de outros profissionais é enorme, porque às vezes a gente não sabe, está na dúvida, liga para a Cíntia desesperada, liga para a Larissa. Então, assim, eu sou apaixonada pela profissão. Eu falo que eu sou assistente social 24 horas por dia. Não tem um momento da minha vida que eu não sou assistente social. Mas a gente encontra muita dificuldade por conta da precarização do trabalho. E, assim, esse ano fazem 30 anos o nosso código de ética, né? Então, é muito importante a gente também falar sobre isso, porque a todo momento eles tentam... a gente luta pela desregularização que eles querem fazer com a nossa profissão, e não é assim. Quando vocês apontam a questão do eles querem, né? A gente está envolvido numa sociedade, de uma maneira geral, que nós temos políticas públicas, e eu costumo dizer que as políticas públicas são boas. Mas, às vezes, a prática dessas políticas públicas, se colocar em prática... Então, se a gente for pensar, por exemplo, educação, o que está ali no papel é muito bom,
mas nós temos questões que envolvem a prática, o colocar em prática dessas políticas públicas, que é o que vai nos atrapalhando enquanto profissionais, né? Eu acredito que, como acontece na educação, acontece com vocês também. E pode falar. Na verdade, eu estou na assistência, que é onde é mais precarizado a situação do assistente social. A gente, querendo ou não, né, estou envolvida em política. A gente sabe a atual realidade do país, né, que a gente viveu aí esses 4 anos atrás sobre política. Então, assim, a gente tem uma desregularização do trabalho enquanto a isso, quanto ao assistente social. Não que a gente luta contra isso, porque a gente precisa garantir o direito de todos, né? Então, e começa pelo nosso também, é porque se eu estou satisfeita com o que eu posso fazer pelo outro, então eu vou ter mais força para agir também em prol do outro, né? Com Isso certeza. aí a gente tem que colocar bem claro, né? Que em qualquer profissão, se eu estou satisfeita com a minha profissão, eu vou ter mais força para agir Lutar, em prol né? e lutar em prol do outro, né? Eu falar? É legal essa discussão, eu gosto mesmo de falar. É o seguinte, hoje eu ocupo o cargo de gestora de uma política pública de assistência social no município. E a nossa atribuição também, além de ser o profissional, né, o assistente social, enquanto gestora, eu tenho que fazer com que os nossos governantes, os nossos políticos, eu falo tanto da gestão municipal quanto da Câmara Municipal de Vereadores, entender o que é a política pública de assistência. Porque, infelizmente ainda, as pessoas, a comunidade, os próprios políticos entendem a assistência social como caridade, como assistencialismo. Não entendem, não reconhecem a assistência social como uma política pública, garantias de direitos. Então, além de fazer toda a questão de gestão, de verba, de recursos, de paga conta e controla ali, porque a gente tem que entender assim, quando fala que é para assistência, o recurso é menor, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. Então, cabe a nós, enquanto gestores, que a gente tenha o conhecimento, né? Hoje, graças a Deus, assim, os municípios aqui de Carangola, Faria Lemos, né, que eu estou gestora, são profissionais do serviço social que estão à frente da gestão. Mas é para a gente colocar isso para os governantes, né? A assistência social é uma política pública, tem que se investir nessa pasta, né? Tem que ter o recurso alocado ali, né? Tem a questão burocrática também na lei, que tem o tanto que tem que investir, enfim. Mas a gente tem o governo federal, o governo do estado que manda recurso, a gente tem que fazer todo o trabalho de assistência social com aquilo que eles mandam, e às vezes o que é cobrado da gente é cobrado um trabalho gigantesco, que a gente tem que fazer a proteção social básica e a proteção social especial. E, às vezes, o que o governo do estado e o governo federal manda para a gente não consegue. E aí a gente tem que trabalhar junto com os nossos gestores para aplicar o recurso na nossa pasta. Hoje, eu falo por mim, lá em Faria Lemos, a gente tem uma comunicação, o prefeito lá entende o nosso trabalho, né, enquanto política pública de assistência. Ele entende o que é a assistência social como uma política, e a gente vai executando bem o nosso trabalho. Mas não é fácil, porque tem desafios, né? Infelizmente, assim, existem o assistencialismo, e a gente precisa trabalhar isso também com os nossos usuários, eles reconhecerem os espaços deles, né? De garantia de direitos, de luta também, porque eles têm esse direito de lutar, né? Não, são cidadãos de direito e deveres, né? E a gente está ali enquanto profissional para fazer esse trabalho também de orientação, de divulgação, de explicação. E é isso aí. E não é fácil, né? Nesses últimos 30 anos, né? Como vocês mencionaram a questão da regularização da profissão. Nos últimos 30 anos, vocês sentiram uma melhora efetiva do ponto de vista, assim, como as pessoas usuárias do sistema e também do ponto de vista dos gestores do sistema, em relação à postura do assistente social, ou não? Vocês acham que ainda tem muito a percorrer neste caminho? Eu acho, eu falo pela nossa região, eu acho que melhorou, mas é uma luta constante, a gente nunca vai parar.
é porque eu acredito que, graças à faculdade hoje, e tudo que a gente foi construindo enquanto alunos, os nossos professores que sempre apoiaram a gente conseguiu mostrar para a comunidade o que é a nossa profissão. E que a gente não é um profissional qualquer, que a gente vai acatar uma decisão, que a gente é profissional bonzinho que dá a cesta básica, que a gente escuta muito isso. Bom vocês mencionarem isso, e esse espaço é para justamente deixar isso bem claro, que existe sim esse momento, Sim. que você vai tomar a frente numa ação, né, comunitária, em comunidade, mas o profissional está muito além disso. Sim. Né? Até chegar neste momento, inclusive, de você conseguir fazer algo pela comunidade, de entregar uma cesta básica, de conseguir uma consulta numa outra cidade, de conseguir um carro da saúde para levar esse profissional, esse paciente para uma consulta, é um caminho enorme. Sim. Né? Mas o que está por trás disso, aí a gente não vê. São papéis. Papéis e muitos papéis. Se eu deixo de preencher qualquer coisa para o Ministério do Desenvolvimento Social, o que vai implicar no meu recurso para eu aplicar as políticas públicas no meu município? Então, assim, o nosso trabalho não é somente, né, eu sentar, acolher o usuário, resolver aquele problema dele, aquela situação, aquela demanda que ele trouxe, mas é a questão burocrática. Eu tenho que evoluir, eu tenho que fazer ofício, eu tenho que fazer relatório, eu tenho que dar continuidade ao tratamento, ao acompanhamento, porque não é somente ali. Eu concedi algum benefício, eu resolvi temporariamente aquela situação que acabou. E o acompanhamento familiar, né? Como que vai ficar aquele usuário depois? Então, tem o que está além daquilo que está exposto, né? Que é o trabalho técnico, burocrático, que é importante tanto quanto. Porque senão eu bloqueio o recurso, não vem verba, e eu não consigo executar os serviços, né? Isso é importante também a gente... Ele também é muito expresso no que a gente chama de sistematização de dados. A gente bate muito nessa tecla que muitas vezes o assistente social ele não tem a dimensão do que é essa sistematização. Quando a gente alimenta esses programas, né, essas plataformas do governo federal, a gente não consegue mensurar, de fato, na hora que você está fazendo um atendimento, eu estou aqui alimentando o sistema, beleza. Mas, no final das contas, te dá um panorama efetivo da situação da cidade, do território, principalmente. Quando a gente fala da política de assistência, a gente fala de territórios que têm uma certa precarização e que precisam ser mapeados com certo respeito para trazer essa dignidade humana que muitas vezes é negada a essa população, que não tem acesso a coisas básicas, saneamento, alimentação digna. Seja mencionado. São coisas que, assim, que são viscerais. Eu brinco e falo assim, gente, a gente tem que ter estômago, às vezes, para poder lidar com certas situações que são apresentadas ao serviço social, porque, assim como outras profissões que trabalham diretamente com a saúde das pessoas, eu brinco e falo assim, olha, a gente fala muito da importância de um médico, porque se o médico negligencia um atendimento, essa pessoa morre. Mas se um assistente social negligencia um atendimento, ou faz um atendimento de qualquer forma, ou acata, aquela pessoa ali só precisa de uma cesta básica. E por detrás daquela demanda vem outras tantas muito maiores. Às vezes tem uma violência familiar, às vezes tem o uso de entorpecentes. Tem coisas por detrás de uma simples cesta básica que chega na assistência que você, ao negligenciar, você pode sim levar aquela pessoa a uma condição, inclusive, de óbito. Nós temos casos de negligência que levaram a suicídio, ou a várias outras coisas, né? A violência doméstica que levaram a homicídio, feminicídio. Então, a gente lida com isso todos os dias. Então, esse trabalho burocrático, eu, Cíntia, acho mais desgastante. Porque atender as pessoas, conversar com as pessoas, dar um viés para a vida dessas pessoas, onde é muito difícil. Grande parte dos usuários do serviço social chegam com demandas que, ao chegar no serviço social, são consideradas vexatórias. As pessoas estão no limite da sua dignidade quando chegam no serviço social, sabe? Claro que a gente não trabalha só com isso, mas nosso grande foco, desde a instituição da profissão, lá em 1930, no Brasil, é, sim, entrar nessas pautas que as pessoas não gostam. E que os governos tentam esconder. Todo mundo quer esconder, né?
E o serviço social não faz questão disso. Então, quando a gente traz duas pessoas que trabalham na política que mais emprega e que mais demanda o trabalho da assistente social, para homenagear nesse dia, não é à toa, sabe? É um momento que precisa ser destacado. Inclusive, a gente teve um grande desenvolvimento da política de assistência após 2003. Né? Nós tivemos a NOB SUAS, que foi promulgada em 2004. Eu lembro que quando eu comecei a cursar, eu sou nova, né, gente? Eu fiz faculdade em 2004, eu comecei em 2004, então assim, eu sou bem novinha, né? Então, eu me lembro que o cenário era o seguinte, uma cidade, por exemplo, eu sou de Muriaé, uma cidade como Muriaé tinha 3 assistentes sociais, uma cidade imensa, sabe? E aí, olha como mudou. Carangola, quando eu cheguei aqui em 2016, já tinham bastante assistentes sociais? Sim, mas com as turmas que foram formando na UENG, hoje eu vejo assim, eu ligo para um CRAS, eu ligo para a secretaria, oi, fulano, você foi aluna da UENG. Então, assim, o desenvolvimento da política de assistência, não só da política de assistência, das outras políticas sociais como um todo, proporcionou também o desenvolvimento da profissão. E aqui na cidade isso ficou muito claro nos últimos anos. A gente sabe, os últimos 5 anos não foram fáceis. Não só por questão de pandemia, mas por questão de opção política de governos. Porque há uma grande diferença entre Estado e governo. O que a lei se propõe a fazer é o que o Estado é. O que o governo faz já é outra coisa. Então, houve, sim, uma opção por corte de recursos, a lei de teto de gastos, e quando corta-se gastos sociais. Então, quem foi diretamente... Quando se corta gasto na área errada. Sim, né? Sim, porque o que é dispensável? O que é dispensável é o social. Então, não corta-se verba parlamentar, vai cortar na educação, na saúde, na assistência, e foi isso que o teto de gastos fez. Então, isso rebateu aqui. As meninas estão trazendo questões que, assim... Eu preciso ter muito cuidado ao colocar um dado no sistema, porque senão o recurso não vem. Porque já é parco, já é pouco. Não, sem comentário. É muito complicado, né? Quando o usuário chega na assistência, ele já passou por vários setores. E quando ele chega realmente, né, num estado que ele acha que ele está pedindo favor. Emocionalmente desgastado. E aí o assistente social às vezes vai atender e tem que ter todo aquele cuidado. E orientar, explicar, porque quando eu entrei para fazer o serviço social, eu não fazia ideia do que era o profissional do serviço social. Vem essa questão da caridade, de que eu poderia ajudar, mas como? Aí 4 anos de graduação você aprende que não é assim que funciona, e aí quando você vai para a prática, você se choca com a realidade, né? Você se choca com a realidade existente. Então, quando o usuário chega, ele já está muito fragilizado. Ele já foi negado, já foi vítima de várias outras, né, secretarias. Eu falo assim, da saúde, tem educação, tem tudo isso. Então, ele chega lá já muito fragilizado com toda essa questão. Então, quando a assistente social vai atender, eu acho muito importante, eu sempre falo com a minha equipe. Fale com ele que isso é direito, ele não está pedindo favor nenhum para nós. E vamos lutar até mais do que a gente consegue para garantir isso, porque não é, eu falo, que eu trabalho 24 horas, é isso. Às vezes eu saio do meu serviço 4 horas, venho para casa pensando como é que eu vou fazer com aquele usuário, que é o que a Cíntia falou, que depende do meu trabalho para não morrer de fome. Aí eu venho embora e falo, será que ele tem uma casa para dormir hoje? Será que ele tem um básico, o arroz, o feijão para ele se alimentar? E as crianças? Será que tem uma água quente para tomar banho? O fervedor é frio. Então, assim, não basta ser só assistente social, a gente é muito humano também, né? E aí, às vezes, acho que falta muito esse olhar da gestão, não falo... falo porque a gente está ligada a política. Eu vou estender um pouco mais da sociedade, tá, também, pessoal? Não, a sociedade... Da sociedade no geral. E até da sociedade, de parte da sociedade que, às vezes, entre aspas, não precisa diretamente do serviço. Então, essa parte da sociedade que não precisa diretamente do serviço é a primeira que vai achar que é desnecessário. Não, eu escutei esses dias, o CRAS e o CREAS é a mesma coisa. Serve para a mesma coisa. Eu falei, até você precisar. Quando você precisar, você vai saber a diferença de um serviço e do outro. Então assim, foi até bom você tocar no assunto para eu já falar para o pessoal que está nos ouvindo qual é a diferença entre eles, porque na hora de uma necessidade, já buscar o caminho certo, o local certo. Eu vou deixar a Larissa falar do CRAS e eu falo do CREAS. Então, a gente tem na assistência social, a gente tem a proteção social básica
que é ofertada através do serviço do CRAS, né? Que a gente tem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e o PAIF, que é o acompanhamento familiar, né? E a gente é dividido, né? Entre proteção social básica, que é quando a gente trabalha com prevenção, a gente trabalha com orientações às famílias, aos usuários, né? Aos indivíduos. E a gente tem a proteção social especializada, que a gente fala o quê? Que quando aquele cidadão ele já teve o direito dele violado. Então, ele vai para uma equipe especializada de acompanhamento, que é o CREAS, onde que a Helena coordena. O CREAS, ele trabalha com as violações de direito. De criança a idoso. A gente, né, abrange a todos. E aí lá chega Maria da Penha, abuso, exploração sexual. Vou até falar que esse mês é mês de campanha. Tem 18 de maio. De maio estou em campanha, né? Estou indo para as escolas para conscientizar mesmo. Aí tem o idoso sendo negligenciado, vítima de abandono. Então, assim, o CREAS, eu brinco que é onde tem o BO. Deu problema, é CREAS. E a gente está ligado, a polícia, Conselho Tutelar, Ministério Público. A gente fala que o Ministério Público é o meu braço direito, é o que eu dependo deles para tudo. Então, tem essa diferença. Então, além disso tudo, do usuário já chegar fragilizado, no CREAS ele chega ainda mais. Porque ele está tendo, já tem vários direitos violados. No CREAS ele já chegou no auge. E a gente trabalhar com aquele usuário para ele reconhecer que ele está naquela condição não é fácil. Né? Às vezes a gente escuta, né, muito essa reprodução de senso comum. Mas aquela mulher ela apanha porque ela quer. Não é assim. Tem toda uma questão, um histórico, uma questão social, cultural, patrimonial, financeira por trás daquela situação que chega para nós, e a equipe técnica ela vai trabalhar com aquilo. E é o que eu sempre falo assim, com as meninas, né, que a gente tem muito contato, com a minha equipe de trabalho, com todo mundo que trabalha comigo. A gente tem que cuidar da gente também enquanto profissional, porque a gente cuida do outro, a gente se envolve, a gente se preocupa. Não tem como não se envolver, Não né? tem como. Não tem como você, às vezes, não chorar ouvindo uma história de arrancar o coração do peito. Deu 4 horas, eu vou embora. Segura. A gente segura. Na frente do usuário, a gente segura, a gente fica eu vou te linda. ajudar, conte comigo, eu tô A gente aqui, faz eu sou assim, ó, forte. com a Por mão, dentro você aperta tá a mão. morrendo, mas na frente dele você é a fortaleza que Eu ele tive uma precisa situação ali. de um atendimento, tava assistente social e a psicóloga, tava eu e ela, e no momento eu senti que eu não ia aguentar. E eu levantei, me retirei da sala, voltei para minha paz de espírito, chorei e voltei. Por quê? Ele já está muito fragilizado. Aí ele vai falar assim, nossa, eu vim buscar ajuda do profissional. Tá também pior que eu, né? E a gente é ser humano, a gente tem sentimentos, né? E a gente tem que externar isso e a gente tem que cuidar da gente, porque tem uma hora que a gente cansa. Né? A nossa cabeça cansa. E o que eu tenho observado muito desde quando eu formei, né? Que eu comecei a trabalhar como assistente social, que as pessoas chegam como se a gente fosse salvar a vida delas. Né? Igual a gente escuta muito assim, médico salva vidas, a enfermagem, que foi extremamente importante na época da pandemia, mas nós, enquanto assistentes sociais, a gente tem uma importância também, igual a Cíntia falou. Né? Às vezes um acolhimento, eu bato muito na tecla, lá no CRAS, em Faria Lemos, eu falo, gente, o atendimento ao usuário, ele não começa na sala dos técnicos, ele começa no momento que ele pisa no CRAS, na recepção, dele ser bem acolhido, dele ser bem-vindo, dele se sentir pertencente naquele ambiente. E isso faz toda a diferença, porque a gente tem relatos de usuário que chega e fala, eu estava prestes a tirar minha vida, mas eu passei lá no CRAS e eu amenizei aquela dor. E a gente dá continuidade ao tratamento dele, né? Eu trabalho em rede. Então, isso é muito gratificante, porque a gente esse trabalho em rede é muito interessante, Exatamente. porque a gente acaba, né? Como nós, eu brinco e falo assim, no serviço social todo mundo se conhece. Porque uma hora ou outra a gente vai ligar e a gente vai precisar do coleguinha lá do outro lado. Então, assim, essa rede, ela é importantíssima, porque, assim, a gente sai o CRAS, por exemplo, né, Larissa, é a porta de entrada das maiores demandas. E a partir dali a gente encaminha, por exemplo, se é uma demanda de saúde mental, vai para o CAPS. E a gente encaminha, já liga para a colega e fala assim, olha, enviei. Tá chegando aí. Um usuário assim, assado, a gente já adianta o negócio. Depois que der, você me retorna. A gente tem esse negócio, porque senão também você não dorme. Porque você tem que saber qual foi o desfecho do negócio. Tem que dar o retorno. Então, eu até brinco na graduação, falo assim, gente, nunca esqueçam de dar o retorno pro colega. O colega encaminhou para você,
dá um retorno do que você fez com o encaminhamento. Se a pessoa realmente foi, se a pessoa não foi, o que foi feito. Porque, às vezes, a gente fica sem saber o desfecho da história, se teve ou se a gente pode ainda fazer mais alguma coisa. Então, é muito interessante quando a Larissa traz essa questão da porta de entrada e da rede, porque aí a gente pensa... a política de assistência está atrelada à saúde mental, à educação, né? Porque quando a gente pensa também em viabilizar benefício, muitas das vezes a gente fica só falando de benefício eventual, como cesta básica, aluguel social, né? E outros tantos que a gente tem nos municípios. Mas existem outros benefícios que necessitam dessa análise do assistente social. Por exemplo, o benefício mais procurado é o benefício de prestação continuada para idosos, hipossuficientes e também deficientes, né? PCD, pessoa com deficiência. Então, muita demanda chega no CRAS de BPC. E aí, o contato com o assistente social do INSS para saber se realmente foi, para fazer o cadastro da forma correta, para não voltar. Então, tem todo um trabalho que, quando a gente pensa, fala assim, no CREAS, acionar o Ministério Público, trabalhar com assistente social do Judiciário, que está lá na vara de família. Então, você sempre está trabalhando em rede e a gente acaba construindo uma rede paralela, que é uma rede de assistentes sociais. A gente acaba conhecendo o trabalho das colegas e dependendo desse trabalho, da qualidade desse trabalho também. É verdade. Né? Das mais diversas políticas públicas que a gente atua, né? Eu acho muito interessante o que vocês estão comentando, até para que o nosso ouvinte entenda que quando a gente procura por ajuda em determinado contexto, né, como vocês mencionaram, educação, saúde, às vezes a gente pode pensar assim, mas está demorando muito para resolver. Mas não é a pessoa do assistente que está ali, que te atendeu, que está demorando para dar prosseguimento no atendimento. É porque nós temos uma questão burocrática e que as respostas não chegam em 1 dia, 2, 3. A questão burocrática que nós estamos falando aqui, que vai lá para o Estado, às vezes, para ter uma resposta, sai da prefeitura e vai para o Estado, às vezes... né? Outros estados, aí a gente precisa de um atendimento em outro estado, enfim. Então, isso aí é uma questão que pode demorar. Para a minha pessoa que preciso daquele atendimento, é realmente uma eternidade. A gente sabe disso, fala, não, acalme-se. E chega a ser, né? sabe por quê, Amanda? A gente já teve momentos de viabilizar a BPC, eu mesma já tive BPCs que eu viabilizei, que demoraram 1 ano. Eu ia dar esse exemplo agora. 1 ano. Uma pessoa que é hipossuficiente financeiramente. Ela tem uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Você divide o salário mínimo por 4 e ela ganha menos do que isso. Não é qualquer coisa. É uma pessoa que ela está numa situação de pauperização. Ela não ganha para comer. A situação de miséria, segundo... Ficar 1 ano sem o benefício que lhe é tudo, de né? direito por burocracia. A gente sofreu essa questão do BPC, como que impacta, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas presidente tal, governador tal, eu não vai interferir na minha vida, eu vou continuar trabalhando. Para você que não precisa da assistência, né? A gente teve no governo anterior e no outro governo, né? Uma precarização, principalmente dessas solicitações e desses requerimentos de BPC. O que eles faziam? Antes, a gente encaminhava o usuário para a agência, ele passava pela avaliação de um técnico, ele pegava toda a documentação e ele já saía dali com a perícia, né, a avaliação social primeira e a perícia com o médico já tudo marcado. A gente teve uma época que o usuário não precisava nem ir na agência, mandava tudo pelo 135, né, pelo portal, né, do INSS, e aí ficava numa fila quilométrica, né, para ser analisada aquela documentação. A gente aqui, né, na nossa região, a agência referência é Juiz de Fora, então ia para essa fila única na agência de Juiz de Fora e ali ficava 1, 2. Mas assim, o usuário, ele quando ia para avaliação, né, para perícia, fosse reconhecido o direito dele, o benefício, ele recebia retroativo desde quando ele deu entrada. Mas certo. E esse período que ele ficou em análise? Ele vivia de quê? De vento? Isso, que eu falei, ele não come, ele vive como?
para a vida né? dele, ele vai ficar lá, ó, parado, não vai se alimentar, não vai passar fome, não vai passar necessidade. Então, assim, a gente... Que aí é uma outra demanda embutida. É. Porque como você não viabilizou uma coisa que é direito, um benefício que é direito desse cidadão, ele vai voltar para o CRAS. E ele vai voltar com a demanda não só da cesta básica, mas outras demandas que serão inerentes. Por exemplo, ai, Cíntia, mas a pessoa recebeu a cesta básica, ela já acabou a demanda dela. Não, às vezes é um cobertor. É. Às vezes é um cobertor, você fala com uma coisa boba. É uma água quente que a Helena acabou de falar. A cesta básica não é eterna também não, tá, gente? Ah, não, é. Não, porque teoricamente é Feijão, básica. arroz, né? O macarrão acaba, gente. É. Nós comemos todos os dias. O pessoal acha que multiplica, né? E a cesta básica, ela é básica, mas ela não é proporcional à família. Por exemplo, ela não vai de acordo com a quantidade de gente da família. Ela vai de acordo com o que foi disponibilizado pelo governo. Certo. E aí, o que veio de recurso, montou a cesta básica, beleza, a gente até tenta. Enquanto assistente social, Quando dá uma conhece as famílias, as modificada. condições, Às vezes eu né? brinco e falo assim, gente, se tiver um biscoito, tem criança, coloca um biscoito, vê se tem um leite, vamos tentar alguma coisa diferente, porque tem criança, sabe? Não que os adultos não precisem, mas vocês entendem que, assim, são crianças que estão vivendo privações absurdas. É uma situação de sabe? vulnerabilidade enorme, né? Que um biscoito recheado muda a história daquela criança. Assim, naquele dia, traz um pouco de felicidade, traz um pouco de esperança. Então, não é, a gente não lida só com a questão do viabilizar o direito, mas a gente traz um pinguinho de esperança que você vai conseguir, que as coisas vão mudar, sabe? Dignidade, né? Às vezes um brinquedo velho, né, que pra gente é velho em Quebrado. casa, você vai levar para uma criança que não tem acesso a um brinquedo, não tem como explicar a alegria dele, assim, a satisfação dele ter aquele brinquedo, né? Como que ele vai dar o valor àquilo? Eu acho que nós precisamos pensar um pouco mais em relação a estas questões. E aí falta, ou às vezes a gente não coloca em prática, a empatia. Sim. Né? Se colocar no lugar do outro e às vezes eu olhar lá no meu armário, eu estou vendo que tem um cobertor que eu não uso, por que eu não dou o cobertor? Né? Ah, não, ele tem um furinho. Tem um furinho? Eu costuro o furinho. Costuro o furinho e entrego, porque vai ser útil para alguém. Né? Vocês acham que essas questões todas, né, da vulnerabilidade, da demora do processo burocrático, das solicitações, teve um aumento com relação à pandemia? Vocês já mencionaram sobre isso no início do programa, né? Mas a pandemia intensificou muito essa demora na ajuda que às vezes a gente pode dar para as pessoas de uma forma geral? Então, nesse processo de viabilização de direito, a pandemia tornou, sim, mais moroso, assim, um pouco mais demorado esse processo. Mas não foi só a pandemia. A gente já vinha presenciando isso desde 2016, sabe? Esse declínio das políticas sociais e das verbas, tá? Quando foi aprovado o teto de gastos, a gente sentiu na pele, né? Isso porque as principais políticas que a gente atua foram aí as que ficaram congeladas por 10, prorrogáveis por mais 10 anos. Então, são 20 anos sem mexer nos valores que estão destinados. Mas a pandemia, eu noto que trouxe outras questões que podem ser colocadas como mais agravantes, né? Mais graves, desculpa, nesse sentido, porque a pandemia, ela chega e nós ficamos impossibilitados de ter esse contato. Apesar do serviço social ser um profissional, né, os assistentes sociais serem profissionais de linha de frente da pandemia, nós não paramos, né? Assim como médicos, enfermeiros, os assistentes sociais não pararam. Em nenhuma política, né? A gente não pode colocar aqui que fomos diferentes nesse sentido. Inclusive, muitos assistentes sociais morreram de Covid atendendo famílias. As questões sociais não pararam, não, né? Bem pelo contrário, se agravaram. Então, o que a gente notou na pandemia? Que essa falta de contato físico, né, ou contato limitado com esses usuários, além da gente não conseguir atender essas demandas implícitas, algumas delas se agravaram. Por exemplo, a violência doméstica.
a gente vê no mapa da violência de gênero, está muito claro, o quanto a violência doméstica ficou latente durante a pandemia. As pessoas dentro de casa, os vizinhos que nunca tinham reparado começaram a denunciar agressões contra as mulheres, né, vizinhas, porque até então nem sabiam, porque trabalhavam o dia todo fora e começaram a presenciar isso. Então, olha só, mais demanda para o serviço social. Então, no momento em que a gente achava que as demandas iriam diminuir, elas aumentaram de uma forma absurda. Uma forma assim que não tem como a gente mensurar. Mas os recursos, a falta deles, principalmente na pandemia, fez com que muita gente deixasse de ser atendida. Né? Por mais que a gente se esforçasse. E aí a Larissa pode falar melhor do que eu com relação a isso, os encaminhamentos e tudo que foi feito, se a gente teve retorno, né, Larissa? Não, é uma loucura, gente. Porque, assim, a gente tem um trabalho extremamente gigantesco e bonito, né, na assistência social, só que eles cobram da gente, ao mesmo tempo, eles não mandam uma verba suficiente para a gente, de fato, aplicar aquelas políticas públicas. E é aí que vem o profissional de estratégia que nós somos. Imagina, mas você é a Mulher Maravilha e com o seu chicote mágico, você vai fazer maravilhas realmente, né? As pessoas acham que nós somos. E assim, na época da pandemia, né, nesse período de pandemia, eu falei, gente, parece que o serviço aumentou. E de fato, porque as pessoas estavam dentro de casa. No período de pandemia, eu estava na política de saúde mental, num outro município aqui perto. E, assim, a gente começou a ressignificar o nosso trabalho, porque a gente começou a ver que, de fato, os nossos usuários, eles têm condição de ficar mais com as famílias, porque a gente começou a pensar na política pública de saúde mental. E a gente começou a repensar o nosso exercício profissional, né? Como que a gente vai aplicar de fato aquelas políticas? O aumento na procura na proteção social básica, no CRAS, foi enorme, porque a gente viu as famílias, né? Os homens, as mulheres desempregados, as escolas paradas, automaticamente aumenta a alimentação em casa, porque aquelas crianças que permaneciam na escola o dia inteiro, período integral, elas já faziam alimentação na escola, então aquela família não gastava tanto com alimentação. De uma hora para outra, todo mundo dentro de casa, todo mundo ocioso, todo mundo estressado. O aumento da violência doméstica, o aumento da violência contra criança e adolescente, contra pessoa idosa. E aí a educação, né, as escolas tinham a distribuição dos kits, né, porque as merendas que eram fornecidas foram divididas em kits, mas é um kit que não era suficiente. Assim como a nossa cesta básica. O kit é pensado na criança. Só que quando a criança leva o kit para casa, ela vai dividir com os pais, com as outras pessoas que moram naquela casa. Lá. Então, realmente não é suficiente. E aí a gente tinha que se virar. A gente, enquanto profissional, porque a pessoa chega pra gente e fala, você vai resolver minha vida. Eles olham pra gente enquanto profissional, o assistente social, a gente é porta-voz dessas pessoas, né? A gente que está ali com o conhecimento de lutar, garantir e efetivar aqueles direitos. E aí a gente se viu assim, de uma hora para outra, a gente estava num mundo normal, pandemia, para tudo, fecha tudo, todo mundo para de trabalhar, todo mundo dentro de casa, e aí? Né? E o que ficou muito claro também é que muito desses empregos se davam de forma, né, em condições de informalidade. Sim. E aí principalmente essa prestação de serviço, essa fragilização, ela ficou muito clara. Ficou muito clara. E pra gente, a gente já sabia no serviço social. Acho que isso foi necessário para que o Brasil conseguisse enxergar e pensasse de uma outra forma, porque até então, quando a gente falava de Bolsa Família, quando a gente falava de benefício que garantiria mínimo social para famílias em estado de vulnerabilidade, muita gente virava e falava assim, assistente social ali, ó, quer dar o peixe, não quer ensinar a pescar. A gente, muitas das vezes no exercício do nosso trabalho, Amanda, eu já fui xingada. Eu imagino. Entendeu? Porque eu defendo que as pessoas têm que ter um mínimo de dignidade, sobrevivência. Se a pessoa está com fome, como que ela vai trabalhar? Como que ela vai produzir?
Se uma criança está com fome, como ela será produtiva na escola? Se uma criança está com deficiência nutricional, ela não aprende. Ela não aprende. Isso é fisiológico. Isso é lógico, gente. E é comprovado cientificamente também. Sim, não é uma coisa, não sou eu, Cíntia, assistente social, que estou falando. São estudos, está muito claro. Então, quando a gente luta e a gente traz essas pautas, o que é super importante quando a Helena e a Larissa trazem essas questões da modificação da profissão, a partir da década de 90, principalmente, é nesse sentido. A gente não vai só operacionalizar essas políticas. Nós temos aqui hoje 2 gestoras. Elas não executam o que vem, elas propõem, elas fazem projeto, elas fazem programas de atuação num município para médio e longo prazo, não só curto prazo. Então, elas são capacitadas e estudam muito para isso. Gerir recursos, planejamento e gestão são coisas que são inerentes ao trabalho do assistente social. E as pessoas não sabem disso. As pessoas pensam que a gente só vai fazer um atendimento e fazer um encaminhamento. E não é. Não é. A gestão é uma coisa que faz parte. A proposta de política pública faz parte do trabalho da assistente social. A gente também ocupa cargos em conselhos para fiscalizar essa política pública. Então, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, sabe? A gente não somente tem função de atendimento. Além disso tudo, de levar essas demandas para casa, a gente ainda participa de outros momentos para dar conta da expansão dessas políticas e que elas, de fato, sejam cumpridas como está na lei. Eu fico muito feliz com o programa de hoje, que eu já estou pensando nesses assuntos, né, nesse programa há muito tempo. E esse momento é um momento muito importante, porque a gente está dando a oportunidade do nosso ouvinte de saber qual é realmente a função do assistente social. Então, além de uma homenagem, a gente está fazendo uma prestação de serviço público também, né? Por mostrar para essas pessoas que elas têm direitos, que elas podem procurar pelo assistente, que o assistente vai tentar ajudar na medida do que a lei permite, né? Eles vão fazer de tudo para poder ajudar dentro das suas necessidades. E uma coisa que as meninas deixaram bem claro para nós aqui é que precisamos de assistentes sociais. Nós estamos com um número crescente de profissionais empregados na área, mas ainda é pouco, precisamos de mais. E nós temos uma universidade aqui em Carangola que vai formar estes profissionais. Então eu vou chamar o intervalo rapidinho e aí nós vamos retornar para falar um pouquinho sobre esta formação do assistente social. Hora da UENG, uma ponte para o seu futuro. 96 FM. Estas são as empresas que apoiam a cultura, a educação, a informação. Apoiar a Educativa FM é apoiar a cultura da nossa região. Se você é aposentado ou pensionista do INSS, servidor público de Minas e SIAP, aproveite as taxas imperdíveis do Sicoob Saúde para crédito consignado. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Contrate o crédito consignado Sicoob Saúde e parcele o pagamento em até 96 vezes, com agilidade na liberação e sem avalista. Mas atenção, é na agência Sicoob Saúde, localizada na rua Santa Luzia 34 Centro, em frente ao laboratório José Amaro. Telefone 32 3741 3966. Doutor Giovanni Leonardo de Lana, médico pneumologista, especialista em doenças do aparelho respiratório, asma, bronquite, enfisema pulmonar, pneumonia, tratamento do tabagismo, entre outras. Atendimento na Rua Barão de São Francisco, número 97, sala 2. Telefone 3741-3291 e 99860-3291. Educativa 1156. Você já imaginou ter um mundo de aventuras nas suas mãos? Através da leitura isso é possível. Ler aumenta a criatividade, desenvolve conhecimentos e aguça o senso crítico. Sabia que quem lê regularmente previne até doenças degenerativas? O ideal é que se estimule o hábito de ler desde criança, mas nunca é tarde para começar. Faça dos livros seus amigos. Tudo de bom para você, no coração da cidade.
A distribuidora de bebidas Carancola é uma tradição no comércio de bebidas em Carangola e região, atuando nesse segmento há mais de 40 anos, além do comércio de refrigerantes, locação de mesas, cadeiras, caixas térmicas e geladeiras. Atua também com uma vasta linha de produtos zero açúcar, sem lactose, leites vegetais, sucos, energéticos, isotônicos, água mineral, água saborizada, balas e chicletes. Adquira nossos produtos nas lojas de sua preferência e valorize o comércio de sua cidade. A Carancola está localizada na rodovia Carangola a Fervedouro, logo após a ABB. Ligue 329-9977-0869. WhatsApp 329-9994-5658. Carancola, uma tradição em distribuição de bebidas. Tudo de bom para você, no coração da cidade. Tudo de bom para você. Armazém Valentim, à vista ou abraço, como é bom comprar. Não tem burocracia para complicar. Quem é de Carangola sabe muito bem, lugar melhor não tem. Armazém Valentim, tim-tim, no seu supermercado. Hora da UENG. Uma parceria Fundação Santa Luzia e Universidade do Estado de Minas Gerais. Unidade Carangola. Bom dia novamente aos ouvintes da Rádio Educativa. Estamos aqui mais um dia, mais uma quinta-feira, trazendo para vocês um assunto super interessante, que é sobre a atuação do profissional de formação em serviço social, o famoso assistente social, em uma homenagem a este profissional. Nós temos algumas participações e eu quero agradecer as participações constantes que vocês nos dão, os retornos que vocês nos dão por meio dessa participação, mostrando que nós estamos no caminho certo, trazendo temáticas de interesse da população em geral. Então, a Maria Lúcia, ela disse que sempre foi muito bem atendida no CRAS, entende que os atendimentos às vezes demoram por conta da grande demanda. Muito obrigada, Maria Lúcia, por seu retorno. O Marino diz que o programa hoje está ótimo, nos parabenizando, inclusive de fora, né? Que o telefone dele é DDD 31. Obrigada, Marino. A Rose diz que participa dos projetos de assistência e agora também no acompanhamento psicológico, então está parabenizando o trabalho das meninas que estão aqui conosco hoje. O Olavo, que é ouvinte da Educativa, é aluno também nosso da instituição, da UENG Carangola, e ele está passando para cumprimentar os profissionais presentes, parabenizar pela temática de grande necessidade e importância, reforçando o brilhante e humano trabalho do assistente social. Aproveitando também para mandar um grande abraço, em especial para a Larissa, que está aqui conosco, que exerce com maestria a sua profissão e inspira pessoas com suas experiências e vivências. Nós ficamos muito felizes com esses comentários, pois nós sabemos que são profissionais que saíram da UENG, que saíram da Universidade do Estado de Minas Gerais, que tem um curso lindo, perfeito, esperando por vocês que querem trabalhar na assistência social. Então, vou pedir a Larissa e a Cíntia que falem um pouco sobre o nosso curso aqui da UENG. Eu vou falar? Ai, gente, fico emocionada com os comentários. Obrigado, pessoal aí que está participando. O Olavo é meu amigo querido, ele sabe, né, das minhas lutas diárias. Eu compartilho muita coisa com ele e sabe o quanto eu sou apaixonada pela profissão. Eu acho que eu nasci para ser assistente social. Nunca me vi, não me vejo, né? Eu sempre tive isso no meu coração. Desde quando eu fiz o ensino médio, eu formei no ensino médio, eu sempre soube que eu queria fazer serviço social. E aqui não tinha ainda, né? Abri o curso de serviço social quando eu estava no último ano de faculdade. E eu sempre falei com a minha família, olha, eu vou fazer serviço social e eu vou fazer em Carangola. Porque é dentro da nossa cidade, é a nossa universidade e é aqui que eu vou fazer. E assim, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou aluna, né? Ex-aluna da UENG, que eu me formei aqui na minha terra, na minha cidade. É uma universidade maravilhosa. Eu tive excelentes professores. Eu aprendi o que eu sou hoje, né, enquanto profissional.
devo a minha graduação tudo que eu aprendi, não só nas teorias, mas como ser humano, né? Como profissional que eu sou hoje. E aproveito a oportunidade para quem tiver dúvida, quem quiser conhecer a nossa universidade, quiser conhecer os cursos, né? Procurem os coordenadores do curso, procurem os ex-alunos, vai lá conhecer o que é a nossa faculdade, né? Porque são profissionais excelentes que estão ali à frente da nossa universidade. É importante a gente até bater na tecla, gente, é uma universidade gratuita. Exatamente. É gratuita, está aqui dentro da nossa terra, da nossa região, para acolher os nossos alunos. São 10 cursos aqui dentro de Carangola, né? Então, assim, nós temos a possibilidade de ofertar muita coisa para os nossos ouvintes, para os alunos da região. Temos projetos que trazem esses alunos para a escola, inclusive o projeto Visitando a Universidade, que dá essa visão geral. A Cíntia participou da nossa visita no mês passado, dos alunos do ensino médio, que foi maravilhoso, esse contato que eles tiveram, né? E aí eu queria que a Cíntia falasse um pouquinho mais a respeito desse lado, enquanto professora também, né, Cíntia, e coordenadora do curso. Então, nós, aqui na UENG de Carangola, nós temos uma universidade pública, gratuita, presencial, e que vem mostrando muita qualidade, né? Além dos nossos profissionais majoritariamente estarem empregados, não só em Carangola, como na região, nós temos muitos profissionais formados no serviço social que seguiram carreira acadêmica, fizeram mestrado, doutorado em federais de referência. Então, assim, nós aqui, dentro de Carangola, nós desenvolvemos muita coisa boa dentro do serviço social, que vai além, carreira política, inclusive, que vai além dos muros da universidade, né? Nós fazemos pesquisa de qualidade, nós trazemos aqui para a sociedade esse retorno, né? Então, o que é o serviço social? Muitas das vezes as pessoas chegam no curso sem conhecer essa profissão, né? Sabem o que é o assistente social e às vezes até chegam ou tem aquela falsa ideia da assistente social dos filmes, que chegam para tirar a criança dos pais, sabe? Dos pais maus. O pai é bonzinho, mas o assistente social é mau, veio tirar, entendeu? Então, tem toda aquela questão por detrás de não conhecer de fato o nosso trabalho. O serviço social é um curso que tem uma duração de 4 anos, são 8 semestres, né? Em que boa parte desse curso ele é teórico, ele tem muita legislação. Eu brinco e falo assim, você não gosta de direito, não venha, tá? Porque é isso, a gente come artigo de mas legislações. Não tem como, né? Como que você vai auxiliar uma pessoa a lutar por seus direitos se ela não sabe qual é o seu direito? Claro. O que está na lei? Então, assim, eu ainda brinco e falo assim, gente, é um curso que ele é teórico e ele é de estudo contínuo. Então, assim, são 4 anos de estudo com disciplinas voltadas para o direito, voltadas também para esse tratamento das relações sociais, né? A gente prepara os alunos para essas situações também, porque psicologicamente a gente tem que ter esse trabalho, né? E é um curso muito bom. É um curso que, além de preparar o profissional para a atuação, ele prepara para a vida. Né? Helena trouxe isso. Eu sou assistente social 24 horas por dia. Né? Então, quais são as características desse curso? Um curso que dura 4 anos, minimamente são 8 períodos que serão cursados. Nós formamos profissionais que vão atuar nas mais diversas áreas. Tá? Muitas das vezes a gente se concentra muito na assistência social, porque é o grande empregador, mas hoje nós temos uma legislação que é uma luta desde os anos 2000, né? Do começo dos anos 2000, que é a inserção da assistente social nas escolas. Em 2019, depois de muita luta, nós conseguimos passar no Congresso, né? E custamos para sancionar também. Ainda tivemos eu vou te pedir uma pausa para eu
fazer um desabafo, então, como professora. Graças a Deus. Né? Porque era uma luta dos assistentes sociais e psicólogos nas escolas. Porque uma vez que muitas dessas demandas chegam na assistência. Então, muitas das vezes, a gente fala assim, o assistente social é o profissional da assistência? Não, ele é o profissional da educação, ele é o profissional da saúde. Nós trabalhamos na saúde, por exemplo, em hospitais, nós trabalhamos nos estratégias de saúde da família, que são os postos de saúde, antigos postos de saúde. Nós trabalhamos no NASF, que vai à casa desses usuários fazer essas visitas junto com a equipe. Saúde mental. Muitas das vezes. Nós trabalhamos na saúde mental, CAPES, que tem frentes de trabalho diferentes, porque tem a saúde mental voltado para o uso de álcool e outras drogas. Né? Nós trabalhamos, além dessas políticas, na Previdência Social, enquanto assistentes sociais que viabilizam benefícios dentro do próprio INSS. Nós trabalhamos no Judiciário, nas varas, principalmente vara de família. Sistema prisional, que não tem como você pensar o sistema prisional e não ter um assistente social, sabe? Então, muitas das vezes, as pessoas não conhecem esses trabalhos, né? Nós trabalhamos com empresas. Nós estamos dentro de RH de empresas, viabilizando benefícios, né? Fazendo atendimentos. Nós prestamos consultoria, assessoria a prefeituras, a empresas, a ONGs. Nós estamos dentro de instituições não governamentais. Por exemplo, aqui a gente tem um trabalho de excelência feito na APAI. É verdade. Entendeu? O que seria ali sem as assistentes sociais que estão há tanto tempo, né? Se nós olharmos toda a estrutura dessa sociedade, das políticas que são colocadas aqui, tem um assistente social. Então, não tem campo para trabalhar? Não tem emprego? Tem muito. Então, é uma profissão que ela te dá um leque enorme. Muitas das vezes as pessoas chegam e falam assim, eu estou fazendo serviço social porque eu queria fazer direito. Eu falei, olha, no direito você pode atuar nisso, nisso, nisso. No serviço social você vai atuar nisso. Sem contar que hoje, gente, a gente está nessa pegada de assessoria e consultoria que nós trabalhamos diretamente com políticos. Nós temos vários assistentes sociais hoje especializados em formulação de política pública. É verdade. Nós estamos lá, eu falo com as meninas, falo assim, gente, vocês já olharam ali como que a legislação, essa legislação, por exemplo, o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, vocês já olharam quem formulou, as equipes técnicas que participaram? Olha lá, tem um monte de assistente social ali, tem um monte de artigo ali que foi pensado por assistente social. Então, a gente não só executa, a gente não só atende as pessoas, a gente propõe, a gente formula. Nós estamos aí também numa luta constante com os movimentos sociais, que também é uma outra frente de trabalho de serviço social que as pessoas desconhecem. Nós trabalhamos nas ONGs, mas nós trabalhamos também com os movimentos sociais, com esses dirigentes de movimentos sociais, não só movimentos sindicais, mas movimentos de minorias. Minorias representativas, não em quantitativo, tá, gente? Representativas. Que, de fato, precisam pautar nessa política pública e precisam viabilizar recursos, né? Então, nós atuamos nas mais diversas áreas. Nós estamos presentes em todos os municípios. Nós estamos presentes nessas empresas privadas. Por exemplo, o último concurso que teve para Petrobras foi concorridíssimo. E as vagas de assistentes sociais, assim, além do salário ser bom, né, é um trabalho que é voltado para viabilizar benefício específico com o estatuto próprio. Que de nada tem a ver com o que a gente está estudando aqui, porque a gente estuda o quê? CLT. Eles não são seletistas, entendeu? Então, é um leque de opções de trabalho imenso, em que só não faz o diferencial dentro dessa profissão se você não quiser. Se você simplesmente veio para ter um diploma superior, aí não é essa pegada do serviço social, não. A gente aqui tem esse comprometimento, principalmente com as ações profissionais. A gente preza pela qualidade, a gente tem um código de ética que esse ano está completando aí 30 anos, em que nós fiscalizamos e nós fazemos questão de que o serviço que chegue para você, usuário que está nos ouvindo, seja de qualidade. Se não é de qualidade ou se não tem o respaldo que você acha ou
tem dignidade, né, garantida para esse serviço, procure novamente, ou denuncie, ou veja o que lhe é de direito para que você não saia com dúvida ou não seja atendido, né? Então, a nossa formação profissional aqui na UENG Carangola, ela respeita essa qualidade, ela traz essas possibilidades para todo o alunado, né? E eu queria destacar mais uma coisa. Além de nós termos um curso público, gratuito, presencial e de qualidade, nós recebemos muitos alunos trabalhadores, pessoas que têm muita dificuldade de estar nesse espaço universitário porque acham que não lhe pertence. Essa universidade, criada em Carangola, estadualizada, é para você. Pertence a você. Então, quando você chega e fala assim, eu não consigo, que eu como coordenadora, chego, eu não consigo, professora, porque eu trabalho, eu não consigo estar aqui. Nós temos uma política de assistência estudantil viabilizada por assistentes sociais. Mais uma vez, tem que ressaltar. Essa política de assistência estudantil pode lhe garantir a permanência nessa universidade. Então, venha sem medo, porque nós conseguimos viabilizar aqui dentro dessa universidade também a sua permanência. Né? Só clareando para vocês, ouvintes, a Cíntia está se referindo a bolsas. Nós temos várias formas de vocês conseguirem receber uma bolsa estudantil, quer seja participando de projetos, quer seja participando de iniciação científica, ou mesmo quando você precisa morar na cidade, quando é de fora, né? Você recebe o auxílio moradia, isso tudo foi viabilizado. Isso, tem auxílio alimentação. Nós temos vários tipos de auxílio. Então, vale destacar isso. Não adianta a gente ter uma universidade gratuita se a gente não viabiliza que vocês continuem conosco. Então, venham conhecer a universidade, venham conhecer o curso de serviço social. Nós temos 10 cursos na instituição. Então, uma série de oportunidades para vocês dentro dessa universidade, inclusive oportunidades de permanência e de formação de qualidade, né? Exatamente. É o que a gente fala da nossa profissão, né? A gente, às vezes, vê uma situação ali e o assistente social ele vai enxergar além daquilo que está exposto. Então, assim, estar na UENG hoje não é somente matricular, mas é viabilizar com que aquele aluno permaneça na graduação e que ele saia de lá com um diploma, né? E a gente tem condição de fazer isso enquanto universidade. Então, pode... E o que mudou na vida de vocês, né? Porque quando a gente chega, né? No primeiro momento, você chega nessa universidade, um adolescente, né? Na verdade, o final da adolescência, aquela inspiração para viver uma vida diferente, né? E fazer a diferença. E quando você se forma, quando você vê o resultado final. E eu tenho muito orgulho das duas meninas que estão aqui, né? Muito orgulho porque, assim, você vê a qualidade profissional. Você vê o comprometimento, é como se você tivesse mesmo uma resposta do seu trabalho. Está dando certo. Vamos continuar, porque está dando certo, a gente está ocupando esses espaços. E a gente precisa valorizar os profissionais daqui, a gente precisa valorizar a nossa região, nós precisamos valorizar, na verdade, a nossa cidade, sabe? Isso. Quando eu cheguei em 2016, eu fui muito bem acolhida por essa cidade, né? Eu digo assim, eu não cheguei, né, gente? Eu sou de Muriaé, minha família é toda da região. Eu vinha para toda exposição de Carangola, que é famosíssima, inclusive. Então, assim, quando eu venho para cá, eu me sinto, e eu sou parte disso aqui. Eu sou parte dessa cidade, eu sou parte desse território, eu tenho história para contar. E eu vejo que dentro da UENG eu estou fazendo uma outra história. Eu estou trazendo essa possibilidade de dialogar com os problemas sociais que a gente tem nessa cidade e que a gente precisa cuidar, a gente precisa ter um cuidado, um olhar que não é um olhar caridoso, mas é um olhar de empatia e de direito, que muitas das vezes é esquecido pelos órgãos públicos, né? E muita resistência. A gente bate muito nessa tecla. É um curso que resiste, é um curso que faz a diferença e que forma profissionais potentes. Tá exemplo aqui, né? E não para o elogio, não, gente. Tem chegado mais elogios aqui. Nós vamos já caminhar para o encerramento, né, do nosso programa de hoje. E ao invés de eu fazer o agradecimento, eu vou fazer o agradecimento na pessoa
na verdade, na voz de duas pessoas que participaram conosco aqui, trazendo elogio a vocês e agradecendo a participação de vocês e do programa de hoje. Primeiro, o Marcos, que é coordenador do Centro Acadêmico de Serviço Social, que está parabenizando vocês. Ele é aluno também da UENG e ele disse que se orgulha por ter vocês como colegas e orgulha por ser docente da instituição e da Cíntia. Também a Rosiane, aluna da Cíntia também, que está mandando um beijo carinhoso para as profissionais que estão aqui hoje, a Larissa e a Helena, e sempre dizendo que sempre se lembra que as colocações que vocês falam aqui, que o que vocês estão trazendo aqui são aquelas certas, que estão tocando realmente no coração dos nossos ouvintes. E é assim que a gente fecha o nosso programa hoje, Hora da UENG, com essa homenagem linda ao profissional de serviço social, os nossos assistentes maravilhosos que estão aqui realmente para nos assistir em todos os sentidos. Você ouviu na Educativa. Hora da UENG, uma ponte para o seu futuro. Uma parceria Fundação Santa Luzia e Universidade do Estado de Minas Gerais. Unidade Carangola. Hora da UENG. Estas são as empresas que apoiam